Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui ao vivo para ministrar para o seu coração, para toda a igreja, todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo aí. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concedeu de estarmos aqui nessa noite. Agradecer a Deus e nessa noite deixar uma palavra para o meu e para o seu coração. Amém? Palavra essa que eu tenho certeza que vai edificar a minha e a sua vida. O texto base dessa mensagem se encontra no livro do evangelista João. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. A mulher samaritana. Quero ler alguns versículos alternados, porque nós já conhecemos um pouquinho esse texto, para nós ganharmos tempo também. O texto diz assim, aleluia, versículo de número 4 do capítulo 4 de João. E era-lhe necessário passar por Samaria. Agora o versículo de número 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Esse é o texto básico da mensagem dessa noite. Como eu já disse, um texto bastante conhecido, mas para nós entendermos melhor, vale a pena lembrar, como diz no começo do capítulo, aleluia, Jesus Cristo, ele estava atravessando, aleluia, estava atravessando a cidade de Samaria. Ele estava atravessando, passando pela cidade de Samaria, e a Bíblia diz que era necessário que ele atravessasse, ou que ele passasse, ou que ele estivesse ali naquele momento. Louvado seja Deus. E quando Jesus está atravessando a cidade de Samaria, ele para perto ou à beira do poço de Jacó, da herdade de Jacó. Mais ou menos quase por volta do meio-dia, a hora nona, aleluia, onde o sol é bastante escaldante. E a Bíblia vai nos dizer que também chega ali por volta desse mesmo horário onde se encontrava já Jesus, porque a Bíblia diz que ele cansou e parou ali, porque teve sede para tomar água, porque os seus discípulos tinham ido para a cidade prover o alimento. Jesus, tendo sede, para perto do poço. Aleluia. Mas em seguida chega a mulher samaritana também para tirar água desse poço. E o interessante dentro desse contexto, dentro dessa história, é que quando a mulher se aproxima para tirar água do poço, Jesus começa um diálogo com essa mulher, pedindo água para ela, puxando o assunto para, na verdade, oferecer a verdadeira água para essa mulher, a água viva, a água que saciaria a sua sede de uma vez por todas. Como ele mesmo diz no decorrer desse relato bíblico. Aleluia. Mas para nós ganharmos tempo, eu quero dizer para você, você já conhece essa história, que quando Jesus, aleluia, oferece essa água viva para esta mulher, no princípio ela não compreende, ela não estava entendendo do que Jesus estava falando, até o momento que Jesus Cristo entra na sua particularidade, na sua intimidade, falando, do seu passado, aleluia, seu passado pecaminoso, a qual ela havia tido 5 maridos, e o atual a qual ela estava agora não era o seu marido, era de uma outra pessoa, de uma outra mulher, ou seja, ela estava em ato de adultério naquele momento. E Jesus revela o profundo e oculto, toca na ferida, toca no íntimo daquela mulher,
no passo em que ela percebe e reconhece, como diz o texto que nós lemos, aleluia, ela reconhece que Jesus é um profeta da parte de Deus. E ela diz: vejo que tu és um profeta. Louvado seja Deus. E quando ela reconhece que Jesus é um profeta, porque ele revelou o íntimo que estava se passando com aquela mulher, no seu coração, na sua vida, a aflição que estava na alma daquela mulher, ainda que aparentemente, aleluia, não parecia que ela estava aflita, mas uma pessoa que vive uma vida desgraçada como aquela mulher estava vivendo, pode ter certeza, ela estava aflita por dentro, com o coração triste e amargurado por causa da vida a qual ela havia ou qual ela estava vivendo. Por isso Jesus, conhecendo todas as coisas, para sarar aquela mulher, para curar aquela mulher de todo o pecado e da vida que ela estava vivendo, ele oferece essa água viva para ela no momento em que ela reconhece que ele é profeta. E ela, reconhecendo que Jesus é um profeta, ela faz uma pergunta que estava dentro do seu coração, aleluia, acerca da sua cultura, acerca do seu povo, porque essa mulher, sendo samaritana, ela ouviu os seus pais, cresceu, melhor dizendo, ouvindo seus pais dizendo que o lugar da verdadeira adoração era em Samaria. Ao mesmo passo, ela ouvia dizendo também que o lugar da adoração era em Jerusalém. Então a mulher, aleluia, vendo que estava diante de um profeta de Deus que poderia lhe dar a resposta que ela queria, faz a pergunta para esse profeta. Faz a pergunta para Jesus Cristo: Senhor, os nossos pais dizem que o lugar da adoração é em Samaria, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Ou seja, essa mulher estava perguntando: aonde é o lugar da adoração? Aonde é que eu tenho que adorar? Louvado seja Deus. Jesus, com exatidão, com precisão, traz um princípio tremendo da verdadeira adoração para aquela mulher, respondendo a sua pergunta, e traz também esse princípio da verdadeira adoração para minha e para a sua vida nessa noite, para que nós possamos entender, aleluia, o verdadeiro significado da verdadeira adoração, aonde o lugar, o tempo, a hora em que nós devemos adorar ao Deus de Israel. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Olha a resposta de Jesus para esta mulher. Aleluia. Nossos pais, disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem, e a hora é, disse Jesus. Nós já podemos entender nessa resposta de Jesus que ele, além de ensinar o princípio básico da adoração, ele ensina também e diz para essa mulher, e diz para nós nessa noite, que Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Deus procura adoradores que adorem a ele em espírito e em verdade, queridos. Glória a Deus. No início dessa palavra, do texto que eu li, eu disse que Jesus estava atravessando a região de Samaria. Aleluia. E essa palavra atravessando, ela é muito propícia para o momento em que nós estamos vivendo nesses dias na Terra, com essa pandemia que está acontecendo, que afetou todo o planeta. Por isso o nome de pandemia, porque proliferou para o mundo inteiro essa peste, essa praga, esse vírus. Então eu quero que você entenda algo: Jesus estava atravessando Samaria. Aleluia, era necessário ele passar por Samaria. E nós, nessa noite, nesses dias, nós também estamos atravessando por um período difícil, por um período de dificuldade. Aleluia, como muitos outros que nós já atravessamos. Mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, é só um momento, é só um período que nós estamos atravessando. Olha só, aleluia, o conteúdo da palavra, atravessando. Nós estamos atravessando. Como o Israel de Deus atravessou por aquele grande mar, aleluia, em terra seca, chegou do outro lado e cantou o hino da vitória.
Assim, tenha essa certeza, tenha essa convicção de que nós também estamos apenas atravessando um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de prova, a qual Deus está nos ensinando algo, a qual Deus está trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, para nos ensinar algo, aleluia, acerca da sua vontade para com as nossas vidas. Aleluia, eu quero dizer nessa noite, profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre este planeta que está atravessando este momento. Está atravessando, vai passar. Aleluia, você vai atravessar, nós vamos atravessar, o mundo vai atravessar esse momento adverso, esse momento contrário, e vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Mas o que me deixa intrigado, aleluia, e admirado dentro desse contexto é exatamente a pergunta da mulher para Jesus: aonde é, Senhor, que eu devo adorar? Qual é o lugar da adoração? Aleluia, porque com tudo o que está acontecendo, muitos têm se aproveitado, aleluia, dessa situação e têm dito e ensinado por aí, falado que o templo em si, dizendo a igreja, o templo, porque nós aprendemos que a igreja somos nós, somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a igreja. Mas tem pessoas se aproveitando e dizendo que não precisa mais ir para a igreja, se referindo agora a templo, a prédio, a salão, onde você alugou, onde você está com o povo glorificando e louvando a Deus. Quero te dizer nessa noite que, aleluia, que esse período é Deus tratando com a sua igreja, é Deus tratando conosco, aleluia, para que somente nós pudéssemos assim rever os nossos valores cristãos, para que nós possamos refletir mais de como que nós estamos vivendo. Não significa que o templo, prédio, salão, nós não devemos nos reunir, não devemos nos reunir lá, porque nós devemos sim nos reunir lá no templo, lá no salão, lá no prédio onde nós alugamos, onde nós temos por posse, para nos reunirmos, nos ajuntarmos e adorarmos a Deus. Aleluia. Porque ali é onde nós fazemos a nossa liturgia e nós precisamos deste lugar para cultuar o nosso Deus, para ofertar, para dizimar, para adorar, para estarmos em comunhão, em unidade com o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Louvado seja Deus. E tudo isso vai passar. E quando passar, nós estaremos juntos novamente adorando a Deus. Mas esse texto, ele é muito propício para o que está acontecendo nesses dias. Onde é o lugar da adoração? Jesus, a mulher pergunta para Jesus: onde é o lugar onde eu devo adorar? Porque os nossos pais dizem que é em Samaria, os judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde eu devo adorar? Quero te dizer uma coisa nessa noite, aleluia, nós que somos adoradores, nós que nos esforçamos para ser verdadeiros adoradores, os adoradores a quais esse texto relata, os adoradores a quais Deus está procurando para adorar, não importa o lugar, aleluia, nós adoramos em todos os lugares, nós adoramos na nossa casa, nós adoramos no nosso trabalho, nós adoramos aonde nós estivermos, nós adoramos a Deus, aleluia, porque esses são os verdadeiros adoradores que Deus está procurando, que adoram em todo tempo e em qualquer lugar. Porque o inimigo da nossa alma, dentro dessa situação, dentro de tudo isso que está acontecendo, ele riu da nossa cara, ele riu de muitos, achando que porque o templo, o prédio está momentaneamente fechado, aleluia, nós não iríamos mais adorar, nós não iríamos mais buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, aleluia. E ele achou que nós estávamos derrotados, que nós íamos ficar postados dentro da nossa casa sem fazer nada. Mas ele se enganou, porque dentro da nossa casa, junto com a nossa família, nós podemos nos levantar em oração, orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, jejuar, ler um versículo, explanar a palavra de Deus. Isso também é adorar a Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, com a sua família, porque esse é o tratamento de Deus nesse tempo, para que você e eu
possamos nos despertar para levantar a nossa casa em oração, nossa família em oração, em um culto devocional, porque muitos tinham só o prédio, o salão, o templo, né, como um único lugar específico para buscar e adorar a Deus, e quando chegava em casa se esquecia de colocar a família no altar de Deus também, quando nós já aprendemos e sabemos que a igreja começa dentro da nossa casa. Aleluia. Então tudo é permissão de Deus. Isso que está acontecendo é permissão de Deus, para que nós venhamos rever, como eu já disse, nossos valores de cristão e começar a igreja dentro da nossa casa. Aleluia. Levantar o altar dentro da nossa casa. Então continue adorando a Deus dentro do seu lar. Continue buscando a Deus dentro da sua casa, em nome do Senhor Jesus, porque quando tudo isso passar, nós vamos nos reunir de novo para a glória de Deus, como membros do corpo de Cristo, porque sendo nós membros do corpo de Cristo, como a Bíblia nos ensina em Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, somos muitos membros, mas de um só corpo. Então quando tudo isso acabar, nós vamos nos reunir de novo, juntos na comunhão, no mesmo compartilhar do pão, no mesmo propósito, no mesmo espírito, para adorarmos a Deus ali com toda a liturgia. Aleluia. Porque nesse texto de Coríntios 12, a partir do versículo 12, Paulo, ele explica com exatidão a necessidade, a importância do corpo estar unido. Por isso eu disse já nessa mensagem que, aleluia, é engano, é mentira, é do diabo, aleluia, de muitos falsos profetas que têm dito que o templo, o salão, o prédio não é necessário, não precisa estar lá, nós podemos servir a Deus dentro de casa, cultuar dentro de casa, é verdade, nós podemos e devemos, e é ali que começa o nosso culto a Deus. Mas o templo, o salão, aleluia, o prédio é de extrema importância, porque se não fosse importante, Paulo, aleluia, não teria fundado tantas igrejas. E Paulo fundou muitas igrejas para o povo se reunir, para que almas perdidas pudessem ali adentrar e conhecer a palavra de Deus, ter um encontro com Jesus, como acontece. Ou você vai receber todo mundo dentro da sua casa para ministrar, para ensinar a palavra de Deus? Não. É no templo, é no salão, é no prédio que você tem, que você alugou para reunir o povo. É ali que as almas vão se achegar e conhecer a palavra de Deus e se render a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, queridos, o lugar da verdadeira adoração é em todo o lugar. Quando Jesus responde a pergunta para a mulher, onde é que eu devo adorar? Onde é o lugar? Onde é o verdadeiro lugar da adoração? Ele disse com exatidão, louvado seja Deus, porque na divisão do reino, aleluia, com a morte de Salomão, o rei Jeroboão instituiu o culto aos bezerros de ouro, aleluia. Ou seja, as duas, o mesmo povo ficou dividido em duas religiões opostas. Professavam o mesmo Deus, mas um povo tinha um culto centralizado em Jerusalém e o outro tinha o culto centralizado em Samaria, em Betel. Aleluia. E servindo a Deus de uma forma que não lhe agradava. Então eles achavam que estava certo porque estavam ali servindo a Deus. Aleluia, mas não estavam servindo a Deus de forma correta, porque nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito, do jeito que nós achamos. Eles achavam que estavam certos, aleluia, mas não estavam, porque instituíram o culto ao bezerro de ouro, idolatria, aleluia. E os de Jerusalém também achavam que estavam certos, porque ali onde o templo foi construído, ali onde estavam os sacerdotes, a Arca da Aliança, aleluia, ali onde Deus ordenou a Salomão a construir o templo, ali Deus disse que ali seria o local da adoração a Ele. Aleluia. Mas quando Jesus responde à pergunta da mulher, Jesus estava falando que o tempo de um local exclusivo estava acabando com a vinda dele. Por isso ele diz, agora é o tempo. Aleluia. Agora é o tempo é chegado, em que nós vamos adorar a esse Deus em qualquer lugar, em todos os cantos dessa terra. Aleluia. Então não existe mais um lugar específico. Não existe mais, aleluia, o lugar certo para adorar a Deus. É em todos os lugares. É no seu coração, é na sua alma, é no seu espírito. Obedecendo a palavra de Deus. Quando ele diz em espírito, porque Deus é espírito. Aleluia. Então é necessário que você adore Ele em espírito. Aleluia.
Então, adorar a Deus em espírito. Louvado seja Deus. Deus é espírito e não está preso em lugar nenhum. Ele não tem expressão física alguma. Amém? Se Deus é espírito, você tem que adorar em espírito. Não tem expressão física nenhuma. Deus é espírito. Aleluia. Como os de Jerusalém pensavam que ali era o único lugar, um lugar exclusivo, específico para adorar a Deus. Não. Deus é espírito. Ele está preso a templo, a lugar nenhum. Louvado seja Deus. E ele não precisa de nenhuma expressão física, como os samaritanos estavam fazendo, cultuando a Deus. Porque os samaritanos achavam que Deus precisava de uma expressão física. Por isso criaram os 2 bezerros de ouro. Aleluia. Porque eles queriam uma expressão física de Deus. Aleluia. E ensinava o povo que aquele era o Deus que tinha tirado o povo do Egito, os 2 bezerros de ouro. Ou seja, querendo arrumar uma expressão física para Deus, quando Deus é espírito. Então Deus não está preso a tempo algum, e Deus não tem essa expressão. A única expressão de Deus foi manifesta em seu Filho Jesus Cristo. Ele é a expressão viva do Deus Todo-Poderoso. E quando ele diz para a mulher em espírito e em verdade significa você adorá-lo com base dentro da sua palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, aleluia, é necessário que você adore em espírito e em verdade, obedecendo a sua palavra, aleluia, os seus ensinamentos, os preceitos, aquilo que eu e você devemos observar, seguir e praticar. Amém? Então adore a Deus em espírito e em verdade, queridos. Aleluia. Não como muitos estão fazendo hoje. Amém? Querendo arrumar uma expressão para Deus, introduzindo dentro das igrejas objetos, coisas, para também trazer uma certa espécie de expressão para mover a fé do povo. Aleluia. Esse não é um culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é você adorar no seu coração, na sua alma e no seu espírito, e em verdade, obedecendo a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, poderosamente.